Olá, seja bem-vindo ao canal Teologia e Graça na Veia. Eu sou o pastor Edinho, seu amigo. Pessoas manipuladoras existem. Eita! Antes de compartilhar um texto bíblico para o teu conhecimento, a tua informação, edificar a sua fé, olha só, compartilha essa mensagem, manda esse vídeo para alguém, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, faça o seu comentário para você receber novos vídeos do pastor Edinho com esse canal Teologia e Graça na Veia. Pessoas manipuladoras. A maioria são manipuladoras. A manipulação, ela pode ser proveitosa para o bem, não é? Para seu benefício, né? Para ajudar o próximo, as pessoas, a família, a empresa, a igreja, a instituição, né? O departamento, a repartição, enfim, para o bem, né? Mas existem também a manipulação ou pessoas manipuladoras para o mal, né? Que o adversário, o Satanás, o diabo, ele toma proveito do caráter das pessoas, né? Para manipular ela também, para induzir, sabendo que a pessoa já tem uma maldade, né? Deu brecha para a maldade, um caráter, né? É aquilo que muitas das vezes as pessoas não conseguem perceber, mas com o passar do tempo vai descobrir realmente que é uma pessoa manipuladora. Então observam a maldade, né? Porque um dia a máscara cai, um dia as coisas vêm à tona, né? O que está escondido vem à tona, né? Eu costumo dizer que o homem tropeça com seus próprios passos, não é? Ou acaba se arrebentando sozinho, não é? Pois bem, uma hora aparece a manipuladora ou manipulador. Eu quero ler um texto bíblico, só um versículo em 1 Reis, capítulo 21, versículo 25, que diz assim: porém, ninguém fora como Acabe, rei de Israel, não é? Que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Manipuladora. Jezabel foi uma pessoa manipuladora. Jezabel veio de uma cidade, veio da Fenícia, né, que hoje seria como filha do rei Etibal. Ela hoje seria a cidade da Síria, do Líbano, não é? Ela casou-se com Acabe, que foi rei de Israel. E para tua informação, dos 20 reis que governaram o norte e Israel dividido, né? Quando Israel foi dividido, Israel, depois do período de juízes, entra o processo da monarquia, quando o povo pede um rei, não é? Que o povo, é tudo bíblico, né? Que pede um rei e assim Deus levanta, permite o povo escolher um rei, né? E foi Saul o primeiro rei, depois veio Davi, depois Salomão, que é chamado reino unificado, cada um governou 40 anos, depois da morte de Salomão, Roboão, seu filho, né? Por imaturidade, acabou tomando decisões e escolhas que dividiu Israel. Ele ficou do lado sul com Judéia e Benjamim, né, com Judá e Benjamim, e no lado norte Jeroboão, com 10 tribos do norte. Né. Então Israel dividido, governaram no lado norte 20 reis. Não é? Dentre esses 20 reis, Acabe foi o pior rei que Israel teve. Olha que legado, hein? Foi o pior rei, porque ele era vendido, ele se deixava ser levado por terceirizado, por terceiros, né? Pessoas sem filtro, sem opinião, é difícil, é manipulado pelos outros também. A prova é a sua própria esposa, uma pessoa manipuladora. E vai dizer um texto, que numa certa feita, não é? No próprio capítulo, né, de primeiro livro dos reis, vai dizer que Acabe, ele, do lado do seu palácio, tinha uma propriedade, e essa propriedade era a vinha de Nabote. Ora, a vinha de Nabote era uma herança familiar, só que o Acabe faz propostas para Nabote, não é? Para adquirir a sua vinha, né? Falou, você tem uma vinha aí do lado do meu palácio, vende ela para mim, que eu queria fazer dela uma horta, não é? E Acabe faz uma proposta sedutora para Nabote e fala, pede o dinheiro que você quiser que eu vou pagar para você. Porém, Nabote deu uma resposta que, né, surpreendeu Acabe. Falou, não posso vender. Isso é herança dos meus pais, isso aqui é coisa de família.
eu não posso perder, não posso vender. Acabe tinha feito uma proposta para Nabote, ou eu troca por uma maior, ou você pede o dinheiro que eu te dou, não é? Mas isso também não foi sedutor, mas Nabote ficou na posição, né? Porque era uma herança familiar. Acabe se entristeceu. Não comeu, não bebeu, se fechou. E a sua esposa, né, testemunhou isso, né? E por que você está triste? Por que você não está comendo? O que está acontecendo, né? E a pessoa mais próxima, no caso, seria a esposa, né, Jezabel. Mas quando ele responde para ela o porquê da sua tristeza, ela pegou exatamente, ela convocou os anciãos de Israel, ela fez cartas, deu ordem para confeccionar cartas, para mandar para os anciãos de Israel, para autoridades de Israel, para convocar o povo para um jejum. Por que o jejum? Porque o jejum indicaria uma decisão a ser tomada, algo importante e que seria que Deus definisse. Porque o jejum indica que você não é o que você não pode, que você não tem. Então o jejum vai demonstrar uma petição, algo extraordinário, uma emergência, algo diferenciado, uma escolha, uma decisão muito séria e precisava entregar para Deus isso para ajudar nas escolhas, nas decisões. Era uma coisa, entre aspas, política e espiritual, enfim. E ela faz isso e ela assina as cartas selada com o anel do rei, que era um símbolo, uma forma de autenticar o mandado do rei, uma ordem do rei, não é? Era um documento, seria um documento, autorização, assinatura do rei. Ela pegou o anel do seu esposo, ela carimbou, autenticou a carta, vira um documento para Israel, e escalando, determinando a presença desses homens, e também ela manipulou de um jeito que também trouxesse 2 filhos de Belial, são 2 mentirosos para dar o falso testemunho de que Nabote teria falado contra o Senhor, o rei, o Deus de Israel, e também falado mal contra o governo, mal contra o rei Acabe, né? E aí seria digno, de acordo com a lei, seria digno de ser apedrejado e morto em praça pública perante as autoridades, não é verdade? Os representantes de Israel, os anciãos, não é verdade? É o que o texto diz e é a forma que ela fez. Uma pessoa manipuladora, ela usa artimanhas, né? Ela usa as pessoas como fantoche, ela usa as pessoas como um meio para o benefício próprio, né? Várias maneiras, várias técnicas, né, das pessoas que estão ao seu redor para adquirir, com o intuito de adquirir benefício próprio. Pessoa manipuladora, gente. Querido, você que está vendo esse vídeo, essa mensagem, Jezabel é uma pessoa manipuladora. Fazer documento, não estava na alçada dela, ela pegou a assinatura do seu esposo, também não estava, ela não tinha autoridade para isso. Ela chamou duas pessoas para dar falso testemunho, um falso jejum, isso é fogo estranho, gente falsa, hipócrita, e falso testemunho, e o homem foi apedrejado, Nabote foi apedrejado e morreu. Ora, pessoa manipuladora, gente. Então, ela tenta agir de um jeito, uma pessoa manipuladora, ela age de um jeito para fazer com que as pessoas não pensem aquilo que ela realmente é. Ou aquilo que realmente está acontecendo é coisa da cabeça, não está acontecendo isso. Não é verdade isso. Pessoa manipuladora age desse jeito, para dar uma impressão das pessoas não fazer falso juízo dela ou da situação. Mas ela está manipulando atrás dos bastidores para adquirir benefício próprio. Pessoa manipuladora. Tem muitas histórias na Bíblia sobre pessoas manipuladoras. Então você observa, a gente observa assim, você pensa, puxa, esse tipo de coisa acontece só em novela, só em filme, em séries? Não, acontece na vida real. E tem várias passagens bíblicas que eu posso provar para você de pessoas manipuladoras. Pessoas que agem, pegam pessoas como fantoche para demonstrar que as pessoas estão do lado dela ou estão com ela.
que estão falando a mesma língua, que pensam igual. Pessoas manipuladoras. Pega as pessoas como fantoche, um meio para outras não fazer falso juízo dela ou da situação. Pessoas manipuladoras. Tem muito. Você observa. Jezabel. Davi foi um manipulador. Davi, quando ele viu era para estar numa guerra e ele avistou uma mulher. Né? Ele agiu para ter aquela mulher, para ter relação com aquela mulher. E enquanto o esposo da mulher estava na batalha, não é? Ele manipulou uma situação para que o homem que fosse morto, deu ordem para que o homem fosse colocado na frente da guerrilha, na frente da batalha, na frente do exército. Manipulador. Manipulador. Só que ambos, tanto Jezabel que eu estou falando para Davi, Deus trata, gente. Deus trata com o manipulador. Uma hora a carapuça serve, uma hora a máscara cai, uma hora o boleto chega, uma hora o manipulador passa vergonha. Ou nessa vida, ou naquele grande dia. Naquele grande dia vai ser difícil. Fala, mas eu preguei, eu cantei, eu fiz. Fala, não, você é mentiroso, você é manipulador, eu não te conheço. Tem pessoas manipuladoras. Davi foi um manipulador. Até o dia que Deus levantou o profeta e a máscara caiu. Manipulador. Você vê vários casos. Pedro foi um manipulador. Andou com Jesus, aquela coisa, tudo certo. Jesus é preso, aquela coisa. E ele assiste tudo de perto. Mas quando avistar, ele fala, mas você não é discípulo? Você não é Pedro? Você não é um dele? Você não é seguidor? Fala, não, eu não. Pedro negou, eu de maneira alguma, não. São pessoas que manipulam a situação para que ninguém faça falso juízo dela. É isso mesmo, o manipulador, ele age de um jeito para que ninguém pense, ou muda a maneira de pensar, de agir em relação a ele, pessoas manipuladoras. Jeroboão era um homem de confiança de Salomão, ele buscou asilo político lá no Egito. Quando Salomão morreu, ele ficou sabendo, ele voltou para Israel, e o povo estava numa situação de um caos, por causa de tributos, e quem ia tomar posse seria do reino de Israel, seria Roboão, filho de Salomão. Mas o povo naquela coisa, pedir para melhorasse as coisas, para que a cobrança de impostos fosse mais aliviada, Jeroboão tomou proveito da situação. Ele tomou proveito da necessidade do povo, da carência, da vulnerabilidade do povo. E tomou proveito da situação. Para pegar governo e sabendo da situação, e ele determinou o seguinte, falou, não precisa ir para Jerusalém mais adorar a Deus. Não precisa ir lá, entregar oferta, o sacrifício, adorar a Deus em Jerusalém. Não precisa descer. Vamos fazer altares aqui. Aí ele construiu no norte altares para o povo não ir para Jerusalém, mas adorar a Deus. Pessoa manipuladora, tem muita manipuladora. Saul foi um manipulador. Saul, ele viveu uma situação, tem uma hora que ele parou de governar e ele criou situações para pegar Davi. Pessoa manipuladora. Chegou uma hora que ele subiu tanto para a cabeça que perdeu a espiritualidade. Saul foi um homem cheio de Espírito Santo e profetizou. Mas ele perdeu isso, porque a maldade entrou dentro do coração dele. E a pessoa que tem maldade, às vezes está entre nós, está no meio de Israel, está dentro dos evangélicos, está no meio de uma igreja, mas é pessoa manipuladora. Às vezes está dentro da família, está dentro da empresa, mas é manipuladora. Manipuladora. Saul foi buscar orientação de uma pitonisa, né? De uma médium, né? Uma mulher espírita, né? Foi para uma sessão espírita. Pessoa manipuladora. Pessoa manipuladora. Tem. O manipulador, ele pensa em si, é um narcisista, pensa em si, nos seus benefícios. É aquela pessoa que não filtra, que está prejudicando alguém, que está puxando o tapete de alguém, que está prejudicando, às vezes, uma igreja, um departamento, prejudicando uma empresa, uma seção, uma linha de produção, uma sociedade, a família. Pessoa manipuladora, ela tem famílias que são destruídas, famílias que são separadas, são divididas. Por quê? Por causa de pessoas manipuladoras. Porque ela manipula de um jeito para ninguém pensar que foi ela, que ela é aquilo que ela fez ou é aquilo que ela é. Pessoa manipuladora é aquela que vai, busca, compra, precisa entrar numa situação, compra um diploma, compra um concurso,
compra voto, é igual político, compra voto, manipula as pessoas, é igual pessoas que têm mau caráter, compra pessoas dando alguma coisa para ela, fornecendo alguma coisa. Na verdade, você está comprando, você não está fazendo o bem. Tem pessoas manipuladoras. Dentro dos evangélicos, dentro de igrejas, tem, pensando em derrubar o pastor, um líder, um obreiro, um trabalhador. Pessoas manipuladoras. Para pegar o cargo daquela pessoa, ou para chegar num cargo, para adquirir uma consagração, para adquirir uma posição. Pessoas manipuladoras. Para ter uma igreja, um campo, pessoas manipuladoras. Ou você acha que isso acontece em novela, filmes ou em séries? Ou filmes escritos? Não, ou livros escritos, melhor dizendo. Não, tem vários textos na Bíblia que você vai ver pessoas manipuladoras. Está na maldade do instinto do ser humano, das pessoas. Estão dentro de Israel e pode estar dentro de igrejas. Pode estar dentro de empresas, dentro de famílias, pessoas manipuladoras que pensam, pegam as pessoas como um meio, um estupim, uma ponte para chegar em algum lugar, para alcançar algum lugar. É pessoa que precisa de uma situação, você não tem uma carta de motorista, ela vai lá e compra. Manipuladora, pessoas manipuladoras, tem muito para conseguir. Usa pessoas para chegar até algum lugar, para fazer alguma coisa, mas ela mesma não cria, não busca, ela não faz, ela usa as pessoas. Usa pessoas para ir a tal lugar. Não sabe andar até o lugar. Pega uma pessoa, me leva até o tal lugar. Pessoas manipuladoras. Pessoas que pensam em puxar o tapete de alguém, por inveja, por ciúme. Manipulam a situação para derrubar alguém de um cargo, de uma posição. Isso está dentro da política. Ou você acha que acontece só em Brasília? Você acha que acontece só lá nos poderes políticos em Brasília? Não, às vezes acontece pertinho. Às vezes numa loja pequena, numa empresa pequena, um microempreendedor, uma sociedade pequena, dentro de famílias. Por herança, briga por herança, por posse, por herança de uma casa, de um terreno, de uma propriedade, de um bem, de uma empresa. Por causa de um título, as pessoas pisam na cabeça em cima de um outro, por causa de título, por causa de posição, por causa de títulos dentro de evangélicos, igrejas, por causa de departamentos, pessoas manipuladoras que fazem a coisa para a culpa não cair sobre ele. É fulano, foi ele. A pessoa manipulou para que a negatividade chegue para quem ele quer que chegue, né? Foi o que Jezabel fez. Ela criou uma situação para que toda a negatividade, para que tudo a maldade fosse apontado para Nabote. Ele era o problema de Israel, ele era o problema da tristeza no caso do rei Acabe. E ele era digno de ser punido, ser apedrejado e ser morto. Por causa de blasfêmia contra a lei de Moisés, contra o Senhor, contra o rei Acabe. Tem muitas pessoas assim, semelhantes, como Jezabel. Mas aí você pensa assim, meu Deus do céu, isso acontece? Acontece. Como é que muda? Como é que Deus faz isso? Dá tempo das pessoas se arrependerem por causa da palavra, um dia o conhecimento vem, o Espírito Santo vai tratando, um dia ela passa vergonha, vai passando vergonha, ela vai morrendo aos poucos. Que o caso de Jezabel, Deus falou para Acabe, Deus levantou o profeta Elias, foi até Acabe, falou assim, olha a sua família, ninguém vai subsistir, os seus, vai morrer no campo e na cidade. Na cidade vai morrer e vão ser comidos pelos cães, os cães vão lamber o sangue. E no campo, as aves vão devorar a carne. E Jezabel morreu de uma forma muito feia, ela foi comida pelos cães. Uma hora é comido pelo cão. Ou então se arrepende. Ou então a pessoa se arrepende e muda. O problema é que mexe no caráter, na personalidade das pessoas. Até o dia que a palavra entra, Deus vai tratando e cobrando, vai polindo essas pessoas. Mas também pode ter uma chance que eu não desejo para ninguém naquele grande dia. Pode ser uma grande surpresa naquele grande dia. Os manipuladores, as manipuladoras, certamente ficarão de fora. Difícil. Jezabel, uma mulher manipuladora. O manipulador, a manipuladora está em todo lugar, em todo ambiente, que envolve pessoas, que envolve poder. Existem pessoas manipuladoras.
Que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo. Teologia e graça na veia.